Olha essa foto do Douglas também. Boa tarde, amigos da Maestra Educação. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Douglas Dantas e hoje eu estou acompanhado do professor Walter Maestro para a gente falar sobre o Enem, né? O tão falado e polêmico Enem, que começaram as inscrições ontem. E hoje a gente vai falar bastante sobre a prova, a proposta 2020, enfim. Né? A gente vai trazer aí algumas considerações a respeito do Enem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar as pessoas entrarem um pouquinho. Enquanto isso, professor Walter, se quiser dar Olá, uma Douglas. Olá, pessoal que está acompanhando a nossa conversa virtual, né, sobre o Enem. É um desafio falar sobre o Enem, né? Sempre é um desafio. E nesse ano, então, a coisa ganhou uma repercussão gigantesca. Então, nós acreditamos, né, que seria importante fazer essa conversa, seria importante a gente estar dialogando com as pessoas sobre como é o Enem, o que é o Enem e o que fazer com o Enem, né? E qual é a nossa posição enquanto maestro de educação diante dessa polêmica que está lançada aí para a sociedade brasileira resolver, né? É importante, né, professor, a gente trazer claro que nós, como uma empresa voltada para a educação, a gente precisava se posicionar também, porque os alunos que nos acompanham muito, principalmente eles, hoje a nossa fala vai ser muito focada para esses alunos, eles precisam ter respaldo de pessoas que estão ligadas à educação. Né, e que realmente estão frequentando as salas de aulas, as escolas, seja ela pública ou privada, e aí a gente precisa trazer aí propostas, né? Trazer um pouco de propostas, que é a nossa intenção. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Douglas Dantas, eu sou professor de matemática, eu faço assessoria educacional, pedagógica em diversas escolas públicas e privadas, atuo na Maestra Educação como diretor de projetos, sou sócio-diretor da Maestra Educação e um amante apaixonado e amo demais a educação e hoje eu acompanho muito a implantação da BNCC em diversos estados e diversos municípios. Então, eu estou inteiramente ligado no que está passando pela educação neste momento e venho aqui pedir licença para entrar na sua casa, já que está todo mundo em casa, né, aí, de alguma maneira contribuir um pouco sobre o Enem, aquilo que a gente sabe um pouco sobre o Enem. Certo, Walter? Muito bem. E eu sou o Walter Maestro, estou CEO da Maestro Educação, né? Pretendo voltar ao meu cargo só de diretor de projetos, né? Quem sabe ano que vem outra pessoa assuma a presidência da empresa, mas é uma tarefa que me agrada bastante, né? E nós estamos, enquanto Maestro Educação, desenvolvendo ações em todo o Brasil. Atendemos uma rede pública muito grande, são mais de 300 escolas nas prefeituras que a gente atende. Também atendemos a rede particular, né? E a gente não faz distinção, não. E nesse momento, a grande ideia é discutir o Enem de uma maneira tranquila, para fazer com que o estudante tenha vez e voz, né? Eu gostaria de deixar claro que nós não temos vinculações políticas e partidárias, né? Nós somos uma empresa de educação que faz ações tanto para a rede pública quanto para a privada. Não concordamos com algumas ações que o MEC desenvolve ao longo dessa proposta, né, deste atual governo, né? E dentre elas a gente não concorda com a possibilidade do MEC não ouvir os estudantes, né? Para um país democrático, para um país que respeita a democracia e respeita os estudantes, o ato de ouvi-los, ouvir suas propostas, para nós, na nossa concepção de educação, ela é ponto primordial, ela é ponto de partida, né? A Maestra Educação, ela tem uma proposta, né? E essa proposta, ela versa exatamente em cima de ouvir os estudantes, valorizar o protagonismo juvenil e gerando possibilidades de aprendizagem. É isso que a gente realiza nas nossas formações, né? E é isso que a gente acredita, né? Então,
possibilitar que esse estudante atue, protagonize, faça as suas escolhas e construa conhecimentos significativos, né? Acreditamos. Isso, só para complementar, é importante deixar claro que a gente está antenado em tudo que está acontecendo. Nós sabemos, por exemplo, que já foi solicitado o adiamento do Enem, né? Está agora, tem uma proposta no Supremo, inclusive, para ver se esse adiamento vai para frente. Tem propostas também de gente que não quer o adiamento, tem petições que é para adiamento, tem gente pedindo cancelamento. Então, neste momento, a gente está muito preocupado com o estudante. Eu gostaria de deixar claro aqui que a Maestro, neste momento, ela apoia os estudantes, sim, em todas as esferas, seja privada, seja pública, porque a Maestra, ela sempre ouviu os estudantes. Nós temos, dentro da nosso princípio e nossa visão, nós valorizamos muito o posicionamento do estudante na sociedade. Então, por isso que a gente gostaria que o governo, diante da proposta da BNCC, que é trazer o protagonismo juvenil, ouvissem os estudantes também, e a gente vai ter isso como ponto de partida e ponto de chegada nesse momento da nossa fala, certo? Então... E acho que é importante ressaltar, né, Douglas, que assim, nós da Maestro Educação, nós acreditamos que todo mundo deveria ter acesso ao ensino superior, né? Qual seria a situação ideal? Que todos tivessem acesso, né? Nós não somos favoráveis a métodos de avaliação classificatória, né? Mas, infelizmente, esse é o sistema que está sendo adotado no nosso país há muitos anos, né? Agora, ainda não foi materializado nenhuma outra proposta que viabilizasse que o estudante ingressasse no ensino superior fazendo o curso que ele deseja, né? Então, infelizmente, temos uma avaliação classificatória? Temos, né? Ela é uma novidade desde o Enem? Não, ela é uma novidade desde que eu me conheço como gente, né? Provavelmente você não vai lembrar. Eu, quando era criança, tinha uma cena que não me sai da cabeça, que eram as pessoas prestando o bendito do vestibular em estádios de futebol, né? Carteiras universitárias nas arquibancadas, e era lá que fazia o exame para entrar na universidade, né? Já vi foto disso. Você já viu foto? Pois é, eu vi ao vivo, né? Não vamos contar a data de nascimento, não convém, né? Mas, enfim... Mas então, só para deixar nessa linha, Walter, assim, só para... Uma das coisas assim, que eu já cogitei, mas é utopia mesmo, às vezes a gente tem algumas ideias e sabemos das viabilidades dela ou não, mas, por exemplo, eu gostaria muito que um dia os estudantes chegassem na universidade e eles fossem entrevistados. Não é viável, o tamanho do nosso país é gigante, então essa proposta deveria ser melhor construída, mas, por exemplo, você ouviu o estudante falar assim, e aí, o que você fez, o que você gostou no ensino médio, o que você não gostou, você está pensando em fazer esse curso por quê? Entende? Seria um método de entrada, né? Por que você quer esse curso? Médio, mas isso é utopia, gente, neste momento. Então, assim, eu poderia ficar falando aqui várias ideias e sempre vai ter alguém falando assim, não dá para fazer. Tudo bem? Então, agora, enquanto a gente não estruturar realmente um novo método de entrada no ensino superior, o Enem, ele é hoje, sim, muito bem avaliado, né? Ele tem suas qualidades, tem os seus defeitos por causa dessa questão da classificatória e tudo mais, mas ele tem também um método que a gente vai falar daqui a pouco, que é a TRI, que é respeitada no mundo inteiro. Então, a gente tem que trazer aí um teor científico para essa prova, que é o método hoje utilizado, né? E acho que a gente também não pode deixar de ressaltar, né, que a gente sabe das desigualdades presentes em nossa sociedade, né? Elas são evidentes e esse momento de pandemia só deixou muito mais evidente aquilo que sempre existiu, né? Só que o nosso foco hoje não é discutir as desigualdades. A gente pode até montar uma live, discutir as desigualdades sociais, caminhos para minimizar as desigualdades, né? Desigualdade na educação, né? Exatamente, porque não adianta existe, né? Existe, não adianta está em evidência agora. O processo educacional brasileiro discutindo a prova do Enem. A gente tem que discutir o processo da desigualdade educacional do nosso país, discutindo a educação básica,
discutindo desde o início do processo da educação básica. Discutindo, por exemplo, o acesso às universidades também, que é uma das coisas que vai proporcionar alguma desigualdade aí nesse processo. Então, tem muita coisa para discutir quando o assunto é desigualdade. Não é o foco dessa live, deixando isso bem claro. Muito bem. Diante disso, então, o que a gente vai falar, né? O nosso foco hoje é falar sobre a prova do Enem e trazer possibilidades de reflexão para os estudantes, para no final a gente mostrar qual é a proposta que a gente acredita que deveria estar sendo veiculada na sociedade como um todo. Ok? Esse é o nosso foco. A gente vai colocar uma apresentação agora, e aí vocês acompanham com a gente. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente está vendo bastante pessoas entrando aí. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E a gente vai dar sequência agora com a apresentação. Se quiserem fazer perguntas, tal, a gente, na medida do possível, vai respondendo. Muito bom. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o Enem é um exame e ele tem objetivos bem específicos, né? Então, o Enem nasce em 98 e a sua primeira fase ele é visto como uma avaliação externa, e essa avaliação externa ela foi solicitada, pedida, exigida a partir da LDB de 96. A necessidade de fazer uma avaliação externa para mensurar o desenvolvimento das etapas do ensino no Brasil, com foco em desenvolver políticas públicas. Passados 10 anos iniciais da primeira fase do Enem, a gente tem a segunda fase do Enem, né, que ela vai de 2009 até esse ano. Esse ano é o último ano da segunda fase, que continua sendo uma avaliação externa, também pautada nas exigências da LDB, também pautada na necessidade de fazer um desenvolvimento de políticas públicas, mas a segunda fase visava eliminar os vestibulares, principalmente nas universidades federais. E até o ano passado, 133 universidades federais utilizavam o Enem como uma possibilidade de entrada. Além de algumas universidades públicas estaduais e algumas universidades privadas, universidades de Portugal, buscam e utilizam o Enem. A partir do Enem, a gente tem um programa de políticas educacionais, uma ligada ao SISU, ProUni e o FIES, todos eles atrelados ao desempenho e nota do Enem. E aí, esse ano que vem, né, no ano de 2021, nós entraríamos com a terceira fase da prova desse exame, né, dessa forma de ingressar no ensino superior. E aí, Walter, é importante destacar que o Enem iria mudar em 2019, né, visto que ele deveria mudar de 10 em 10 anos. Só que por causa do novo ensino médio, essa mudança, né, ela foi prorrogada. E aí, gente, essas informações que a gente está apresentando tá no site do INEP, está no site da Base Nacional Comum Curricular. São informações que hoje estão disponíveis para nós, que o Enem 2021, teoricamente, vai ter uma nova matriz pautada na BNCC. Então, a gente está de olho aí nessas atualizações, mas o Enem de 2020 é a mesma matriz que vem desde 2009. Então, isso é o que a gente tem como informação hoje. E aí, Douglas, o que é interessante, né, e é assustador, eu particularmente acho isso bastante assustador, é que você e eu, né, a gente vem trabalhando com formação de professores e formação de estudantes, e a gente se assusta muito quando a gente chega numa escola e as pessoas não têm clareza, em pleno ano de 2020, o último ano dessa matriz, sobre a matriz, né? E aí a discussão é conteúdo, 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 conteúdo. E não é à toa que um monte de pessoas, várias pessoas estão falando assim, mas não vai dar tempo de ter os conteúdos, né? E aí essa discussão dos conteúdos, ela tem um probleminha. Então vamos fazer um resgate aí, né? E, Walter, eu gostaria de destacar nesse sentido, inclusive, assim, não dá para a gente falar qual conteúdo de uma escola ou outra vai ficar faltando, porque cada escola tem um currículo atualmente.
Se a gente for tratar de desigualdades na educação depois, a BNCC ela vem um documento que ela vai buscar alguns alinhamentos, não vai buscar todos os alinhamentos que são necessários, mas hoje a gente tem, cada escola tem um currículo. Então, assim, eu não poderia falar assim, ó, o conteúdo, sei lá, genética vai ficar faltando. Por quê? Porque, gente, tem escola que dá genética no segundo ano, tem escola que dá genética no terceiro. Então, não estou preocupado com conteúdo e nem o Enem. O Enem está preocupado com habilidades que você tem que desenvolver. E é isso que o professor Walter vai mostrar. Então, até 2008, né, o Enem era uma avaliação que cobrava que o menino tivesse desenvolvido, esse estudante tivesse desenvolvido na escola 21 habilidades, ok? A avaliação estava pautada em cima de 3 questões por habilidade e a prova tinha 63 questões mais a redação. Então, até 2008 foi assim que foi feito. Quando chegou em 2009, você teve uma mudança significativa na prova do Enem, ok? Atenção, estudantes do terceiro ano, isso vale para vocês. Isso não vale para os estudantes do segundo ano e nem do primeiro, né? Só vai valer, né, se não mudar nada para o ano que vem. A princípio, em 2021, teremos uma outra estrutura. Essa estrutura que eu vou mostrar agora, ela serve para o estudante do terceiro ano do médio. Como que está pensada a prova, né, desde 2009? Uma prova que vai medir se o estudante tem conhecimento e não se ele decorou conteúdo, se ele tem resistência de ficar 5 horas fazendo uma prova, se ele tem persistência e quer muito ficar até o final fazendo a prova, se ele tem paciência para ler tudo. São características dessa prova. Além disso, essa prova, antigamente, ela tinha 21 habilidades. E agora ela está pautada em 120 habilidades e 30 competências. Ou seja, nós temos uma prova com 180 questões, sendo 90 num dia, 90 no outro. Então, eu fiz há uma semana atrás uma live com uma estudante e ela me falou assim, eu estou muito preocupado por causa do conteúdo. Mas o problema é que ela é uma estudante do terceiro ano e ela não me falou das habilidades, né? As pessoas estão concentradas ainda em ficar preocupadas com o conteúdo, né? E a discussão não é o conteúdo. Nós vamos trazer alguns exemplos sobre isso, né, Douglas? Sim. Walter, essas informações são importantes para que os estudantes possam entender aonde a gente quer chegar na nossa proposta, porque tem uma proposta por detrás disso, ok? Sim. E é importante destacar, Walter, que assim, o não conhecimento da matriz é um problema. Então, para quem está assistindo agora, depois abre aí uma nova guia aí no seu computador, enfim, digita assim, ó, matriz Enem. Normalmente é o primeiro link do Google. Tem uma matriz que tem essas 120 habilidades e as 30 competências. A gente está vendo um monte de gente dar opinião no Enem e falando a palavra conteúdo. E parece que nunca vira essa matriz na vida. Então, a gente gostaria que pelo menos corrigissem os discursos, inclusive, para falar assim, ó, estamos falando das habilidades. Porque o Enem trabalha 120 habilidades. Não são poucas habilidades. E habilidades que vêm sendo construídas desde a educação infantil até o terceiro ano do médio. Então, tem que usar esse discurso correto. Parar de usar a palavra conteúdo como sendo faltou o conteúdo de alguma coisa. E sim, pode ser que tenha faltado alguma habilidade. Então, para saber qual habilidade está faltando, né, seria importante vocês, junto com os professores, enfim, os professores de cada escola, fazer um levantamento dessas 120 e saber qual que foi bem trabalhado, de acordo com o seu currículo, qual que não foi, qual que está deixando a desejar, e trazer uma clareza nessas habilidades, e isso depende da realidade de cada um, né? Vamos imaginar, Douglas, né, que supondo que as aulas presenciais voltem em agosto, ok? Vamos imaginar que as aulas presenciais vão voltar em agosto. A primeira coisa que o estudante do terceiro ano precisa fazer é um simulado pautado nas 120 habilidades do Enem, para que ele possa verificar qual daquelas habilidades ela ainda não está materializada no seu conhecimento significativo. Ok? Isto é uma necessidade, né? As escolas precisam se organizar para isso. E as escolas públicas
que estão nos assistindo podem nos pedir ajuda, que a Maestro Educação tem esse serviço para as escolas públicas, ok? Enfim, e aí, então, né, temos um outro problema sério, né? Qual é o outro problema sério? É a ideia de que as pessoas não têm a clareza sobre o que é TRI e o que é isonomia de provas diferentes. Então, amigo, essa é com você. Só para deixar claro que a gente está lendo, eu estou lendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente responde algumas delas, tá bom? Seguindo então, isso aqui é um ponto-chave na proposta que eu e o Walter traçamos. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, mas já ocorreu. Walter, só passa um slide e depois você volta, só, por favor. Ocorreu já em 2009, por exemplo, no Espírito Santo, quando teve um alagamento e aí o Enem teve que fazer mais uma prova, né? Pode voltar no outro slide agora, por favor, Walter. O que acontece? O que é essa isonomia, né? A TRI, ela é uma teoria que tem um modelo matemático que traça a nota dos estudantes. Tudo bem? Esse modelo, ele é pautado, ele olha o nível de discriminação dos itens, ele olha a probabilidade do acerto, né, o chute, o famoso chute do aluno, e ele olha também o quanto esse item diferencia um aluno de outro. Então, esses itens são pré-testados. Existe, então, um banco de itens que tem esses itens dentro, onde esses testes são passados, né, por alguma pré-testagem, e só entra nesse banco os itens que são aprovados nessa pré-testagem. Diante desse critério que tem na TRI, inclusive, a ONU, aí eu trago essa primeira notícia, e tem no site do INEP, vocês podem entrar lá, eu vou deixar também na apresentação o link. A ONU, ela foi cobrada em 2010 para reconhecer a TRI, porque muitos brasileiros questionaram esse método de correção, visto que em 2009 ia começar a dar muitas vagas para as universidades. E olha o que a ONU escreveu, ela traz a questão da isonomia, que é o quê? Que provas diferentes podem ser aplicadas em tempos diferentes, mas de maneira que os resultados podem ser comparados. O que significa isso, então? No caso do Espírito Santo, que teve duas provas, por exemplo, né, teve a nível nacional e depois o Espírito Santo, depois os resultados foram unidos, e o pessoal que fez a segunda prova teve o seu resultado comparado com o do primeiro, e eles concorreram às mesmas vagas no SISU, né? Então, assim, no método de entrada das universidades, que nem era SISU ainda no início, enfim. Então, o que a gente tem na isonomia? Nós temos possibilidade de ter dois instrumentos diferentes, ou seja, duas provas diferentes, em tempos diferentes, e ainda assim esses estudantes concorrerem juntos, eles terem os resultados deles comparados juntos. Isso é reconhecido no mundo inteiro, não aconteceu apenas uma vez no Brasil, mas aconteceram já várias vezes. Todo ano acontece uma catástrofe ou acontece alguma situação que o Brasil precisa criar uma nova prova e colocar essas pessoas que fizeram a segunda prova concorrendo com os que fizeram a prova oficial. Tudo bem? Isso já vai ao encontro da nossa proposta. Então, os estudantes que estão prestando atenção, olha que coisa interessante. Quando eu faço uma avaliação, que eu tenho uma prova e a outra prova, as duas feitas em momentos diferentes, com equivalência no resultado, isso vai garantir uma proposta que a gente vai fazer no final. Mas eu preciso entender essa ideia, ok? Entendi. Aí vai ter uma métrica, né, Val? Tem uma métrica onde todos os alunos e os itens são colocados nessa escala de proficiência. Então, essa métrica, o que eu vou fazer? Mesmo que tenha sido instrumentos diferentes, eu consigo pegar estudantes da segunda prova e estudantes da primeira e colocar na mesma métrica e sair o resultado de uma forma comparativa com as provas tendo os mesmos níveis, ou seja, o mesmo parâmetro, porque essas provas elas são montadas com parâmetros para TRI. Então, eu vou escolher uma prova, como é feito em vários anos, vocês podem entrar no site do INEP, vocês vão ver que em 2012 teve, 2013 teve, 2015 teve o quê? Uma outra prova, além da oficial,
visto que em algum momento, em algum lugar do Brasil, alguém ficou impossibilitado por alguma situação, que no caso do Espírito Santo foi por causa de um alagamento, uma enchente muito forte, e aí tiveram que criar uma segunda prova. Esses alunos, eles concorreram com quem fez a primeira prova, de maneira a não ser prejudicada. E quem garante isso? A TRI. Quem tiver interesse em procurar, depois eu posso até pensar em fazer uma palestra explicando um pouco mais a TRI, mas a teoria da resposta ao item, ela tem parâmetros reconhecidos internacionalmente, usados em provas como PISA, usa também o SAEB, usa... E esses parâmetros, esses modelos matemáticos que estão por trás da teoria, garantem uma coisa chamada isonomia, que é fazer instrumentos diferentes e comparar resultados com as provas sendo feitas em tempos diferentes também. Bom, e aí, aproveitando para apimentar um pouquinho essa reflexão, né, vamos falar da redação do Enem. Né? Infelizmente, né, os estudantes brasileiros, eles não tiram uma nota baixa, vamos dizer, 0, no item 1 da redação do Enem, nem no item 3 e nem no item 4. O problema da nota 0 na redação do Enem está no item 2, quando ele não compreende a proposta, e ele não compreende a proposta porque ele não tem uma série de habilidades. Não adianta ficar treinando o conteúdo, ele tem que ter clareza das habilidades, né, de identificar, reconhecer, relacionar, analisar, para que ele possa avaliar e propor. Além disso, ele tem tirado 0 no item 5, que é quando ele faz uma proposta que fere um preceito humano e desconsidera a diversidade cultural, enfim. Então, por que a gente está apresentando isso, né? Porque quando a gente pensa em desigualdade, ela pode ser analisada olhando para esse gráfico aqui, né? Olhando para esse gráfico, eu tenho 530 mil jovens que tiraram 0 do universo de 6 milhões de candidatos. Então, eu tenho 6 milhões de candidatos que fizeram a prova e 530 mil tiraram 0. O problema não está em 530 mil tirarem 0. Ok, é um problema. Mas a média de 8% de pessoas que tiram 0 na avaliação do Enem, ela é ano a ano, você tem o mesmo índice. 8% dos candidatos não conseguem sair do 0. Tanto de escola pública quanto de escola particular. O problema está que, da nota 1.000, o estudante que tirou a nota máxima na redação, apenas 250 estudantes. Isso em 2014. Se a gente for olhar os dados dos anos seguintes, isso só vem piorando. E o que a sociedade fez para corrigir essa desigualdade? O que foi feito para tentar minimizar esse problema? Aonde estão propostas para garantir que estudantes de escolas públicas ou privadas possam conseguir uma nota excelente? Porque se eu olhar para o número 35 mil, que é o número acima dos 250, 35 mil é 0,5%. Porque se fosse 60 mil tirando 900 pontos, era 1%. Mas eu não tenho nem 60 mil tirando a nota máxima. Por quê? Porque nós estamos com um problema. O problema está na questão das habilidades. Então, quando a gente tem clareza que a prova do Enem está pautada em habilidades para eu conseguir transformar o conteúdo, eu uso o conteúdo como ferramenta na relação que eu tenho para desenvolver uma ação de protagonismo, uma ação. Então, o conteúdo ele é me dado para que eu possa desenvolver uma ação de identificar, de reconhecer. Então, por exemplo, quando eu olho para essa tabela, eu consigo perceber que confrontar vai cair lá na questão de ciência da natureza.
vai ter uma pergunta para confrontar em ciências da natureza. Então, vamos tirar aqui as questões que caem poucas vezes e vamos olhar para os verbos que sobram, para as habilidades essenciais. Para as habilidades essenciais. Então, vamos lá. Eu tenho uma habilidade que é essencial, que é o identificar, que cai uma média aí de 18 questões. Eu tenho uma outra habilidade essencial, que é o reconhecer, que também caem aí uma média de 18 questões. Eu tenho uma outra habilidade, que é o relacionar e o resolver. Reparem que o resolver é para matemática 7 questões, 7 habilidades, e o relacionar é para as outras áreas. Se eu juntar 7 com 11, dá 18. Então, olha, 3 vezes 18, dá 54 questões, do mínimo, em cima de 4 habilidades. Eu não estou falando de conteúdo, eu estou falando de habilidade. Aí eu vou ter mais 14 questões do analisar. E depois eu vou ter mais 16 questões do avaliar. Um estudante, seja ele de escola pública ou particular, que chega no final do ensino médio e ele não sabe identificar, que é uma coisa que ele começa lá no Fundamental 1, né? Identificar, ele não consegue identificar, ele não consegue reconhecer o que ele identificou, ele não relaciona o que ele reconheceu do que ele identificou, ele não resolve situações, problemas em cima do relacionamento, do reconhecimento e da identificação. Ele não analisa isso e não avalia em situações do mundo real, ele não consegue interpretar e compreender o texto. Então, quem não contém aquelas habilidades não consegue compreender o texto. E aí o resultado da redação é horrorosa, é desastrosa. Então, assim, temos um problema hoje? Temos. Mas temos um problema que sempre tivemos. Né? Nós sempre tivemos um problema chamado ausência de clareza do que é a prova do Enem. E essa ausência faz com que os estudantes treinem, e aqueles que mais treinam têm os melhores resultados. Isso não significa que eles aprenderam. As escolas que investem no processo de formação do seu corpo docente, e esse docente reconstrói a sala de aula para que o estudante desenvolva as habilidades dialogando com os conteúdos, ele vai sofrer muito menos num período como esse de exceção de pandemia. O problema é que essa desigualdade da concepção pedagógica ideal existe no país como um todo, seja da escola pública quanto da particular. E aí, Walter, só voltando ali rapidamente, é importante destacar, gente, que o Enem, ele também é uma prova interpretativa. Tem questões principalmente as de identificar e reconhecer, que em média tem 38 questões, tudo bem, em média, né? Às vezes tem um texto base, e a interpretação do texto base já te direciona para uma pergunta que vai te dar uma resposta muito clara se você tiver uma interpretação. Então, tem questões na prova do Enem, inclusive, que você faz a prova e às vezes você nem lembra de aula do professor, porque a própria questão te deu recurso para você pensar sobre o assunto. E aí, talvez você não precise se remeter a algum conhecimento da aula, e sim a sua própria interpretação de uma charge, por exemplo, vai ser algo que está implícito que o professor fez na escola, e você consegue, de uma maneira muito clara, responder a questão, sem, às vezes, ficar lembrando determinados conteúdos. Por isso que a gente trabalha a habilidade. Porque será que nós temos a capacidade de analisar uma charge, seja ela qual for? Então, para exemplificar isso, eu trouxe exemplos diversos de todas as áreas. Walter, você pode passar para mim, por favor? Antes de passar, só quero te... Tem algumas perguntas aqui que é importante, tá? Isso, eu vi algumas também. Então, aquelas que a gente não responder, só para deixar claro aqui, as que a gente não responder, depois a gente vai no próprio comentário aí do Face e a gente responde, tá bom? O Pedro colocou uma pergunta aqui que é o seguinte: se o critério para aprender é o não saber,
Por que prestar provas para poder ingressar numa faculdade pública? Não, Pedro, na verdade, assim, o critério para aprender não é o não saber. O critério para que eu possa aprender é levar em consideração os conhecimentos prévios que o estudante tem, desde a sua tenridade, que gradativamente ele vai sendo ampliado. E o Pedro falou isso ali depois, ele trouxe isso como uma provocação, entende? E ele traz aqui, ó, por exemplo, ele fala assim, ó, se eu levo a preparação, acontece desde o 6º ano, até agora eu não me preparei habitualmente, né? Então não vai ser em 2 meses que eu vou me preparar todas essas habilidades que você está apresentando. Então ele traz de uma maneira ali para provocar, entende? Essa colocação foi muito bacana de trazer uma provocação do não saber, né? Então, que é esse não saber? É aquela famosa coisa que a gente fala, o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz seu trabalho, sabe? Isso, e aí tem gente que estuda para a prova, então estudantes que estão me ouvindo, tem gente que estuda para a prova, sabe, para a prova? Que é o quê? Estuda para a prova, tira nota na prova, sai da prova e esqueceu tudo. Aí, o aprendido não ficou. O que acontece? A minha habilidade, às vezes, de fazer uma análise, se eu não levar isso para a minha vida, e eu pegar um jornal, não precisa ser prova, eu pego um jornal e eu analiso uma notícia, eu pego um gráfico, eu analiso o gráfico agora da função exponencial que está aparecendo da Covid em todos os dias nos jornais, se eu não tenho a capacidade de fazer uma análise, aí é o que a gente está falando, não adianta saber o conteúdo, porque vai ser cobrado uma análise, ou seja, não pode esquecer aquilo que aprendeu, e sim, a aprendizagem ela é cumulativa, né? Você vai tendo conhecimentos e vai trazendo esses conhecimentos à tona à medida que vocês precisam. Eu vou ler mais 2 perguntas e depois a gente vai para os exemplos. Isso, bora. Tem uma aqui, uma pergunta da Giovana, que diz assim, caso haja adiamento este ano, adiamento do Enem, as mudanças previstas para o próximo ano poderão ser afetadas? Não sabemos, né? Na verdade, eu, Walter, aí penso eu como Walter, ok? Como a proposta de implantação do novo ensino médio é para o ano que vem, muito provavelmente tudo vai caminhar em cima dessa nova proposta. Mas não dá para a gente fazer o exercício de futurologia por enquanto, né? Respondendo a Ana também, Ana Fontoura, sim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da proposta que a gente trouxe, né? A gente pensou de alguma maneira trazer alguma proposta, aí a gente aborda aí sobre a questão da pandemia, essa questão dos estudantes que estão conseguindo ter acesso à informação e os que não estão, tá bom? Então a gente daqui a pouco toca nesse assunto. E aí tem exatamente uma pergunta da Rafa, né? Que diz assim: os estudantes das escolas públicas que não recebem uma educação de qualidade estão parados mas eles não recebem uma educação de qualidade há 20 anos, 30 anos, e foi só agora que a gente se preocupou com eles, né? Então, nossa proposta vai falar sobre isso também, ok? Deixando claro, gente, que a desigualdade no sistema educacional brasileiro, ela existe, né? Não só no sistema educacional, mas em vários setores da economia, enfim, tem desigualdade no Brasil, é o que não falta, porque temos um país gigante, né? Eu nem gosto muito quando as pessoas, por exemplo, Walter, elas comparam Brasil com Finlândia, Brasil com não sei quem, porque são dimensões geográficas. Você, como professor de geografia, pode explicar melhor. A gente pretende fazer uma live para falar de desigualdade depois, porque esse não é o nosso foco de hoje, mas assim, o Brasil tem uma dimensão tão grande que são várias realidades, são vários países dentro de um país só, né? Então a gente tem que olhar sim para essas desigualdades, mas também entender que faz anos que existe uma desigualdade no Brasil. Sim, a pandemia vai, sim, intensificar, vai colocar em evidência ainda mais essa desigualdade. Nós não vamos ignorar essa desigualdade e nossa proposta ela é pautada, já a gente vai falar dela, em cima do protagonismo. Então, e isso indifere se é particular, público, enfim. Né? Mas vamos seguindo, então, maestro. Para complementar o que você disse, que é importante, né? Não existem 2 Brasis, não existem, né? Existe um Brasil que tem uma coisa chamada desenvolvimento desigual e combinado materializado em suas paisagens. O desenvolvimento desigual e combinado garante que o filho do rico estude em escola particular de primeira linha e tenha acesso ao computador 4G.
O filho do pobre, filho da faxineira que trabalha na casa do rico, está morando na favela e não tem o 4G. Talvez lá com uma dificuldade gigantesca de sobrevivência. Ok? Se não fosse as ONGs e tudo mais. Agora, isso é posto há mais de 100 anos nesse país. A pandemia só escancarou isso. Só escancarou. Então, a gente tem uma proposta para isso. Aguardem, vamos dar os exemplos, porque os exemplos fundamentam a sua tomada, a sua estudante tomada de decisão, porque quem tem que tomar uma decisão nesse contexto são os estudantes. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, Douglas. Isso. Só para resgatar, então, Walter, eu coloquei esse exemplo primeiro para deixar claro para as pessoas que o Enem não cobra só coisas do terceiro ano do ensino médio. Tem gente que tem essa concepção, né, que vai para a prova do Enem e vai cobrar aquilo que o aluno aprendeu no último ano do ensino médio. E não é. Então, eu trouxe um exemplo, gente, que mostra o quê? Que mostra que desde o ensino fundamental 1, a gente já vem trazendo habilidades que trabalham os itens do Enem. Então, por exemplo, essa aqui, ó, que eu destaquei, ela vai trabalhar a habilidade 1 da matemática, que ela fala que a gente tem que reconhecer os números em diversos contextos e saber ler esses números, saber representar números em diferentes contextos, que nesse caso é um simples relógio, né? Tá ali fazendo uma medida, e aí a pessoa tem que saber ali ler. Qual é a leitura que eu faço desse número? Então, vem um texto, traz ali a questão de milhar, centena, dezena e unidade, que é uma coisa do Fundamental 1, né, anos iniciais, para quem não entende essa linguagem, é primeiro ao quinto ano. E aí, traz então o quê? Que sim, o Enem vai cobrar uma habilidade que vem desde o ensino fundamental. Então, o estudante que vai desenvolvendo habilidades com o tempo, chega no Enem, ele já tem algumas questões que, teoricamente, eles falam assim, mas essa questão era ridícula. Sim, sabe por que é ridícula? Porque você tem habilidade para fazer. Toda questão que você faz e fala, nossa, que ridículo, é porque você tem habilidade. Né? Aí você fala, é fácil, é ridículo, eu faço de uma maneira muito simples. Se o Enem fosse só isso, eu estaria bem. Então, nessas, eu já adianto para vocês que essas vocês têm que acertar. Essas, normalmente, são as de níveis mais fáceis, por quê? Porque são habilidades que são trabalhadas desde o fundamental. Passa de novo, Walter. Para provar para vocês que cai todo ano coisas semelhantes, olha essa outra questão de um outro ano. De novo, pede para a gente saber qual número está sendo representado. Por que caiu, então, duas questões muito parecidas em anos diferentes? Porque não é cobrado o conteúdo, e sim a habilidade. A habilidade de quê? De reconhecer que os números são usados em diferentes contextos, e eu tenho que saber ler estes números, eu tenho que saber representar esses números independente do contexto. Isso é uma habilidade. Aí, a gente segue ainda na matemática, onde está escrito o verbo avaliar. O Walter exemplificou agora há pouco, naquele monte de verbo que ele falou, o verbo avaliar. O verbo avaliar é um dos mais fortes. O que é avaliar no Enem? É você tomar uma decisão. Então, normalmente, vem um texto base que te envolve e fala assim, ó, vai acontecer algo e você precisa escolher alguma coisa. E esse conhecimento que você vai trazer à tona, normalmente é envolvido em números. Isso eu estou falando da primeira competência de matemática. Então, assim, ó, nessa questão que está sendo apresentada, a pergunta, depois que eu traduzo o que está escrito no texto base, ou seja, depois que eu interpreto isso, a pergunta fica assim, qual número é o mais próximo de 3? E aí o estudante tem que olhar para esses números e tomar uma decisão. Qual é o mais próximo de 3? Porque tem uma pessoa querendo comprar uma lente, foi indicado que seja uma lente de 3 milímetros, porém não tem essa lente. Então ela decidiu comprar aquela que é o mais próximo de 3. O que significa isso? Se você fosse o dono da loja, qual que você iria vender para esse cliente? Agora, entende? Então, é o avaliar tomando uma decisão, olhando para números. A pergunta da pessoa malvada. Agora Faça, você meu querido. Eu só aprendo a avaliar isso no terceiro ano do médio? Não, então, essas eu estou trazendo porque
desde o fundamental. Então, eu resolvi escolher essas aqui específicas da matemática, porque a matemática costuma ser o bicho-papão, né? E todo mundo foge dela, né? Todo mundo fala, matemática é a mais difícil. E tem questões da matemática que cobram no quarto ano. Vai ter também função logarítmica e exponencial, que é do ensino médio? Sim, mas temos que entender que tem 30 habilidades da matemática que vão ser avaliadas. E as 30 têm que ser contempladas. Então, tem habilidade desse tipo aqui que eu estou mostrando agora? Tem, ó. Estou mostrando a habilidade 4. É uma questão difícil? Aí depende se você tem habilidade ou não em relação aos números, número natural, real e assim por diante. E aí tem mais uma questão igualzinha, né, Douglas? Isso, aí no ano depois, nessa aqui, caiu uma questão que perguntou qual número era o mais próximo de 4. Ou seja, só mudou o contexto. E aí a pessoa tinha que avaliar novamente agora, qual era o número. Para as pessoas, né? Para essa eu gosto de mostrar para provar, né, Walter? Com certeza. E para as pessoas e os jovens que estão desesperados, dizendo assim, ai, meu Deus, eu estou entendendo, eles vão propor manter o Enem. Calma, que a proposta ainda não chegou. Calma. A gente está explicando o Enem. Atitudes precipitadas. Lembra lá da paciência, lembra lá do processo. A gente está fundamentando uma reflexão para que vocês, estudantes, consigam tomar uma posição com conhecimento. Isso. Walter, eu poderia fazer, Walter, um paralelo agora com a redação do Enem. O que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi trazer a problemática, ou seja, o Enem 2020. Né? Então, a temática Enem 2020, e a pergunta que está problematizando às vezes vai ter Enem em 2020? Que está todo mundo perguntando aqui no chat que vai ter, não vai ter, enfim. Né? E a gente, antes de trazer uma proposta, porque a proposta é no último parágrafo da redação, a gente acaba trazendo a proposta da redação. A gente tem que trazer informação, argumentação, para a gente defender esse ponto de vista que a gente traz na proposta. Um dos maiores erros dos estudantes na redação é assim, pegar a temática e ao invés de problematizar a temática, a pessoa reproduz a temática no primeiro parágrafo, ou seja, ela repete a temática ao invés de problematizar. E aí, no final, ela quer trazer uma proposta para um problema que ela não levantou. E aí, bate na competência 5. Então, para trazer uma proposta, tem que trazer a problemática, certo? E aí, no meio disso tudo, argumentar, trazer informação e tudo mais, que é o que a gente está buscando. Muito bem, então vamos lá. Anotar essas dicas da redação, porque vocês vão precisar dessas dicas, independentemente de quando for o Enem, tudo bem? Prova, né? Vamos deixar claro. Bom, seguindo, então, outra coisa mais que cai muito, e assim, tem gente que aprende no primeiro ano do médio, mas isso às vezes já é visto também no ensino fundamental, não dá para eu ficar falando quando a pessoa viu isso, porque depende do currículo de cada escola, pública ou privada. Mas, por exemplo, média, moda e mediana é uma coisa que vai cair todo ano no Enem. Por quê? Porque tem a habilidade 27 que fala o verbo calcular essas medidas, que são as medidas de tendência central e de dispersão. Pode cair variância também? Pode até acontecer, mas a princípio, média, moda e mediana está caindo todo ano. Passa para mim, maestro, para eles verem. Ó. Nessa aqui pediu a mediana, naquela anterior pediu média, moda e mediana. Então, é muito importante entender que esse conteúdo, ele cai. E ele cai como? Tem que saber calcular. Olha o verbo, ó. Então, esse sim vai te exigir o cálculo. Então, ó, vai ser pedido, às vezes, igual na questão anterior, ou nessa, está pedindo qual é a mediana. Lembrando que a mediana aqui, já fazendo uma formação rápida de matemática, tem que colocar em ordem, né? Em ordem crescente ou decrescente. Então, às vezes, o aluno não sabe isso, ou seja, ele não sabe calcular mediana, e aí a gente pega esse estudante nos distratores das respostas, né? Não adianta nada eu criar uma videoaula de um conteúdo para fazer uma lista de exercícios que eu não sei para que ele serve. Né? Ah, eu estou estudando. Não, você está fazendo exercício. Né? Se preparando para o Enem, talvez não. Né? Isso, então é importante trazer isso. E depois, Walter, nesse mesmo assunto de média, a gente tem o quê? O avaliar de novo. Ou seja, é olhar para isso aqui e ver qual é a melhor média para eu tomar uma decisão. Então, eu tenho que passar, aí, ó, eu passo do cálculo, porque eu tenho que calcular várias médias e tomar uma decisão, qual é a melhor média
Aí entra o avaliar, entende? Pois é. Então, o calcular, ele vai passar para o avaliar, mas não é só calcular. Por exemplo, eu posso calcular a média de todos esses números, mas não saber qual é a melhor média para a situação que está sendo apresentada. E olha só, agora vamos pegar da geografia, por exemplo, né? Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas. Na coleção de geografia que eu escrevi, isso aparece no 6º ano, no 8º ano. E na maior parte dos livros isso aparece aonde? No 1º ano do ensino médio. Ok? E todo ano cai um exercício desse? Todo ano cai um exercício. Por quê? Porque é um exercício pautado na matriz. A matriz é que determina o exercício. É a matriz que determina o que vai ser cobrado. E não o conteúdo. E não o conteúdo. Né? Então, assim, ó, se for olhar, né, Walter, cai cartografia. O que de cartografia? Aí vem a ideia da habilidade. Você sabe interpretar qualquer mapa que aparece na sua mão? Essa é a questão. Olhar a escala, olhar a projeção, olhar a legenda, ver se o título combina com aquele mapa ou não. Tem tanta coisa num mapa para ser interpretado. E a pergunta da habilidade é essa. Você sabe interpretar qualquer representação gráfica e cartográfica dos espaços geográficos? Essa é a questão. Como é que eu sei se eu sei interpretar qualquer? Eu posso pegar provas antigas, por exemplo, né, e fazendo as questões de cartografia. E se eu acertar todas, por exemplo, uau, você está muito preparado para essa habilidade. Se você acertar uma ou outra, talvez você tenha que ver onde você está falhando. Por isso a importância de estar estudando, estimulando. Então, olhando para o Enem, independentemente, agora falando de pandemia, eu estou falando de Enem, tudo bem? Olhando para o Enem, fazer questões mapeadas pela habilidade, ela é importante para que vocês possam saber qual habilidade vocês estão indo bem, qual habilidade vocês não estão indo bem. Né? E aí, então, vamos lá para os últimos exemplos para a gente conseguir chegar na proposta. Para a gente encerrar, né, na proposta. Então, aqui eu trouxe português, vocês podem perceber que eu estou trazendo todas as áreas, né? Então, português, Walter, eu separei o quê? Na hora que a gente estava conversando, eu falei, eu preciso mostrar questões que o povo consiga visualizar, né? Então, eu trouxe os cartazes que eu mostro em toda a palestra, porque, olha essa habilidade, ó, inferir em textos quaisquer os objetivos do seu produtor. Quem é o público-alvo? Ou então olhar as análises, analisar os procedimentos argumentativos utilizados. Então, nessa habilidade, só tem 3 tipos de perguntas que pode cair. Ou vai perguntar qual é o objetivo desse texto, ou vai perguntar quem é o público-alvo, ou vai perguntar qual foi o procedimento argumentativo utilizado. Passa para mim, Walter, para eles verem. Ó, 2 questões diferentes e a mesma pergunta. Qual é o objetivo desse cartaz? Entende? Então, aí vem para quem está estudando para o Enem. Eu olhando qualquer cartaz que está ao meu redor, eu sei estabelecer qual é o objetivo dele, qual é o público-alvo dele, ou qual foi o instrumento argumentativo, ou seja, por que aumentaram aquela fonte, por que escolheram aquela foto. Então, olhando para qualquer cartaz, em qualquer lugar, você consegue determinar qual é o objetivo desse cartaz? Isso é uma habilidade do Enem. Ou seja, olha o verbo, ó, inferir. Ou seja, concluir algo em cima do que você está vendo. Nesse caso, a conclusão pode ser o objetivo do cartaz. Certo? E, por fim, em ciências da natureza, destaquei o quê? Ondas, movimentos oscilatórios. Porque cai todo ano. Tem ondas, você vai ter ondas sonoras lá também, né? A questão da frequência, do comprimento de onda. Então, olha só o que diz essa habilidade, ó. Você tem que saber as características ou propriedades da onda. Então, por exemplo, frequência e comprimento trazem ali o quê? Características e propriedades da onda. E aí, da onde? Ó, não só da onda, mas de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Então, vai cair? Sim, vai cair. É a habilidade 1 de ciências da natureza. E aí, esse tipo de habilidade, você tem que entender que na hora que o assunto é trazer a questão das ondas ali, por exemplo, né, o movimento ondulatório, o fenômeno ondulatório, eu tenho que pensar quais são as características desse fenômeno e quais são as propriedades envolvidas nesse fenômeno. Pois é, exatamente. E aí, às vezes, decorar a fórmula
não é reconhecer as características. Você decorar Aliás, a fórmula com as decorar a letrinhas... fórmula não é reconhecer características. Não é. E aí você pode decorar a fórmula, decorar a música, mas não saber o que o F representa. Exatamente. E qual é o papel dele num gráfico, por exemplo. E o último exemplo que eu trouxe... Decorar a fórmula não te garante avaliar métodos e processos. Isso, não que adianta. Aí é legal, Walter, porque o aluno, de novo, vem o verbo avaliar, que é o quê? Ele tem que tomar uma decisão para separar alguma mistura e tudo mais que aconteceu, e ele tem que saber qual método separa aquela que está sendo apresentada para ele. Então, todas as opções, às vezes, podem ser opções de separação de misturas, mas qual é aquela que separa aquilo que está escrito no texto base? Então, vai ter questões desse tipo, ou seja, do aluno avaliar um método que melhor se encaixe em determinada situação? Sim. E qual é o conteúdo para isso? Todos. Aí, ó, tá vendo ali nas respostas, ó, tem que saber cada um desses métodos, ou seja, eu tenho que conhecer, eu tenho que compreender, eu tenho que, às vezes, aplicar, se na escola tiver possibilidade de fazer experiência, eu tenho que fazer a análise da situação para eu chegar na avaliar. É uma das questões mais difíceis do Enem, quando se trabalha a habilidade de avaliar. É interessante, porque tem muita escola pública que não tem laboratório, né? Não é? Existe. Então, e quem é que lutou para ter laboratório? Agora vamos falar de desigualdade. A desigualdade sempre existiu. A luta para garantir ensino de qualidade ela é muito antiga, né? E a gente precisa levar isso em consideração. E aí, então, qual é a nossa proposta, né? Antes de eu colocar aqui, vou retomar a nossa proposta. A primeira coisa que a gente gostaria que todo mundo, né, que ficasse claro para todo mundo, é que, assim, abriram-se as inscrições. Façam a inscrição. Faça a inscrição. Faça a inscrição. Ponto número 1. As escolas precisam garantir, dar suporte e orientar os estudantes para a realização da inscrição, né? O estudante que não tem condições de fazer por alguma falha, ausência do recurso tecnológico, ele deve pedir ajuda na unidade escolar. A escola é o lugar aonde ele vai fazer a relação de contato para fazer a inscrição, né? A gente precisa organizar a escola, em muitos lugares desse país, é o único ponto da presença do Estado na comunidade. E é lá que eu tenho que organizar a minha comunidade para garantir realmente acesso a uma série de benefícios que todos nós devemos ter, né? Então, a inscrição, a gente orienta os estudantes a fazer a inscrição. Agora, antes da gente falar da proposta, eu quero deixar claro que... E também, Walter, só reforçar uma coisa. Escolas públicas, se eu não me engano, as escolas também se responsabilizam, em alguns casos, as escolas se responsabilizam pela inscrição dos alunos do terceiro ano do médio. Ou seja, todos são, sim, obrigados a fazer, tudo bem? Então, tem que manter a inscrição. Se a escola, porventura, vai deixar na mão do aluno, eu não sei como vai ocorrer isso na escola pública nesse período de pandemia, tem que ficar em cima. Então, coordenadores se unem, liga, vê se não for internet, liga, manda carta, enfim, gente, faz movimento no bairro, faz de alguma maneira com que o estudante fique ciente que essa inscrição vai até o dia 22. E, sim, independentemente de quando vai ser a prova, temos que lutar para que todos se inscrevam, tá? Então, escolas, isso é um pedido para a escola especial, seja ela pública ou privada, incentivem a inscrição e, neste momento, é o principal ato. Não adianta, depois que passar a inscrição, a gente querer ficar brigando de quando vai ser a prova. Por quê? Porque quem está inscrito é quem vai estar ali envolvido no caso. Muito dificilmente a inscrição vai ser prorrogada. Então, né, de acordo com os últimos comunicados que a gente teve, então, incentive a inscrição. Se está com dificuldade de acesso à tecnologia, por favor, escolas, por favor, ONGs, pessoas aí que estão comprometidas com a educação, busquem uma maneira de ajudar esses jovens que estão, às vezes, angustiados com esse momento e que precisam, sim, do nosso apoio e nossa ajuda.
E aí, antes da gente mostrar a proposta, eu também queria deixar claro que, assim, quando eu defendo uma posição, seja ela lá qual for, por trás da defesa da posição tem um conjunto de interesses, ok? Quando eu defendo, porque tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, ok. O que está por trás dessa tomada de decisão? Né? O que está por trás? Né? Qual é o papel desse processo? A gente sabe muito bem que no nosso país, né, as pessoas tomam decisões em busca de algum benefício. Aliás, ontem algumas pessoas já nos questionaram qual é o que a Maestro Educação vai ganhar com isso. Nem sabe qual é a nossa proposta. Né? Já estão questionando o que a gente vai ganhar com isso. Então, qual é a nossa proposta? Né? A nossa proposta, ela respeita o estudante. Para nós, quem tem que fazer um movimento, quem tem que se organizar e quem deve opinar é o estudante. Não é o deputado tal, não é o dono do cursinho tal, não é o presidente da editora tal, não é. Né? E aí, essa possibilidade, né? Essa possibilidade do estudante deixar claro o que ele quer. Porque quando ele deixa claro o que ele quer, né, isso está pautado nos princípios que a gente acredita de autonomia, protagonismo, né? Então, assim, quais são as possibilidades? Nós temos a possibilidade do estudante querer cancelar o Enem? Sim. Manter a data para todo mundo? Sim. Mudar a data para todos? Sim. Realizar 2 avaliações? Ou seja, uma no dia que já está previsto, para quem já está preparado, para quem já tem condição, e outra daqui, sei lá, em janeiro. E essas 2 avaliações, por ter isonomia, como a gente explicou na TRI, garantiriam que todos disputassem a vaga no pé de igualdade. Quem é que tem que decidir isso? Não é o secretário de educação tal. Quem tem que decidir, quem tem que externalizar, quem tem que se posicionar, quem tem que garantir o exercício da cidadania é o estudante. Cidadania não se ganha de presente, cidadania se conquista. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse estudante que vai fazer o Enem, que pretende fazer o Enem, que há muito tempo está se preparando para o Enem, é essa hora desse posicionamento. Seja lá qual for a decisão do estudante, as outras instituições têm que respaldar e dar apoio. Então, se os estudantes brasileiros acreditam que o melhor é manter a data, as empresas têm que manter e dar apoio aos estudantes. Se os estudantes acreditam que é melhor adiar 3 meses, ok, a gente vai dar suporte e apoio do mesmo jeito. Agora, o que não pode, o que não deve, o que não dá mais para deixar de acontecer é o estudante, que é quem está lá na linha de frente, é ele que é o interessado, é ele que está lá sofrendo essa pressão, não se posicionar. E, Walter, eu gostaria de deixar claro também que a gente, sim, olha para a desigualdade e, por exemplo, se eu tivesse que ser um estudante a votar, eu iria pensar nessa desigualdade, eu iria levar isso em consideração, né? E, sim, iria fazer uma opção olhando para essa questão da desigualdade. Mas eu gostaria de levantar um outro ponto também, que as escolas que estão acompanhando aqui vão me entender bem. Antes da pandemia, só se falava em socioemocional. Temos que colocar o socioemocional em prática, temos que colocar o socioemocional em prática, temos que ensinar os estudantes a lidarem com o seu socioemocional. Então, assim como a gente levanta a desigualdade, eu também gostaria de levantar a bandeira do socioemocional dos estudantes que vão fazer a prova. Quem está preocupado com essa instabilidade política, de maneira a deixar esse estudante sem saber o que ele tem que fazer, o que ele vai fazer? Eu estou lendo aqui os comentários dos estudantes e é muita angústia, é muita dúvida que vai surgindo. E aí ninguém está colocando a cara assim para responder essas angústias e essas dúvidas. Então, teve um menino que perguntou aqui agora, e aí, se adiar o Enem, o que o governo vai ter que fazer? Olha, diante da nossa proposta que a gente está aqui, a gente resolveu levantar todas as possibilidades
pensando no estudante. Nesse estudante que a BNCC, que é o documento hoje que vai começar a direcionar currículos no Brasil, traz com muita força a questão das competências, do socioemocional e do protagonismo juvenil. Então, a gente está trazendo essa proposta olhando para aquilo que a gente está construindo de educação, aquilo que é uma lei que é a BNCC. Então, assim, existe a possibilidade do Enem ser adiado? Existe. Existe a possibilidade do Enem ser cancelado? O que é cancelado? É não existir o Enem este ano. Existe. Existe a possibilidade de ter 2 provas? Existe. Existe a possibilidade também de nada ser alterado? Existe. São muitas possibilidades. O que não pode acontecer o aluno tem instabilidade nesse momento. Ele não saber o que vai ser dele, ele não saber o que vai ser das aulas, quando voltam, quando não voltam. Pode nem ter Enem, não é nem porque a gente decidiu, pode não ter Enem porque a Covid-19 pode não ter desaparecido ainda. Existem muitos questionamentos, e quem está cuidando do socioemocional dos alunos? Quem que está perguntando para os alunos se eles estão bem? O que eles pensam, se tem aluno de escola pública que já se acha preparado e quer fazer a prova, se tem aluno de escola particular que não se acha preparado, mesmo tendo todos os recursos, ou se tem aluno de escola pública que não tem recurso nenhum e ele não vai conseguir ir bem na prova porque ele não está preparado emocionalmente para isso. Então, tem muitos poréns a ser discutido. Não é apenas o dia, são muitas dimensões abertas nesse momento. Então, a gente tem que se preocupar com o estudante. Ele vai fazer a prova. Ele tem que decidir se ele está pronto ou não. Então, quando a gente traz essa ideia da isonomia, que até agora a gente não ouviu ninguém falar, por que não se propõe, então, 2 provas e o aluno escolhe o dia que ele quer fazer, se vai ser em janeiro, por exemplo, ou se vai ser em novembro? Entende? A possibilidade da escolha traz protagonismo. A decisão pelos alunos tira o protagonismo deles, e não é isso que a BNCC vem defendendo com força. E nem é essa a proposta da redação do Enem. Né? A redação pede uma proposta no final. Né? A redação pede uma proposta onde esse estudante vai se posicionar diante do problema. Temos um problema. O que nós vamos fazer? O que nós, enquanto estudantes, vamos fazer? A gente vai entrar em contato com as entidades que nos representam? A gente vai criar uma hashtag, a gente criou uma aqui para pensar numa petição, para perguntar para vocês o que vocês querem. Mas a gente vai criar, deixa eu contar isso, né? Walter, inclusive, o Walter, gente, eu e o Walter, a gente estava há dias querendo se posicionar. Porém, a gente não queria se posicionar sem trazer uma proposta, porque é muito fácil fazer críticas, é muito fácil você resmungar apenas e não trazer propostas. E a gente precisa de pessoas que façam propostas. E o Walter, esses dias atrás, ele saiu, foi para a casa dele, foi lavar quintal, enfim, e ele voltou e falou assim, tive uma ideia, tive uma proposta. E aí, essa proposta que ele teve, surgiu a ideia do plebiscito, ele foi atrás até para ver se era plebiscito mesmo, ou se era outra coisa. A gente abriu uma petição. Por quê? Porque a gente não vai pecar pela omissão. A gente não sabe se é a melhor proposta do mundo, que eu gostaria de deixar isso bem claro. Essa nossa proposta é uma proposta tendo como visão protagonismo de aluno. A gente respeita... Isso, a gente sabe das desigualdades, a gente luta para que essas desigualdades diminuem. A gente está olhando para essa proposta, olhando para o jovem, olhando para o emocional do jovem, para o momento que eles estão vivendo e para quem vai fazer a prova. Tem muita gente dando opinião sem trazer argumentação e nem vai fazer a prova. Então, nós temos que dar vez e voz para quem vai fazer essa prova e saber, será que eles estão se sentindo preparados emocionalmente? Não estamos nem falando de conteúdo, né? Que é onde um monte de gente está batendo a tecla, né? Vai faltar o conteúdo, como se em 2 meses conseguisse dar todo o conteúdo do mundo para esses alunos. Eu estou pensando também do lado emocional. Então, assim, é a melhor proposta? Vocês podem julgar, o verbo avaliar está aí para isso, inclusive, né? Façam uma análise, e se não for a melhor proposta, que façam outras. A gente vai apoiar propostas que estejam boas e olhando para o estudante, que é quem vai estar lá fazendo a prova nos dias, seja qual dia for. Se optarem em adiar, se optarem em cancelar, saibam que nós queremos apoiar a decisão dos jovens que irão fazer a prova, e não dessas pessoas que, sem argumento, às vezes, estão se posicionando e nem a prova vão fazer. Pessoas que nunca pisaram numa escola pública e nunca fizeram absolutamente nada por ela e querem dar palpite acerca dela.
Quem tem que dar palpite sobre o que vai acontecer com a escola pública é a escola pública. Quem tem que dar palpite sobre o que vai acontecer com ele é o estudante. Não é o presidente do Supremo. Né? Aliás, o presidente do Supremo deveria ouvir a voz dos estudantes antes de tomada de uma decisão. Né? Então, por que não fazer um plebiscito? Por que não ouvir os estudantes para que eles externalizem os seus desejos? Estudantes, por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer é procurar as redes sociais de deputados federais, por exemplo, e senadores, ir nas redes sociais deles e pressionar, escrevam uma mensagem para eles. Eu criei uma petição junto com o Walter, vocês podem criar outras, com outras ideias, com outras propostas, não significa que aquilo que a gente criou é o que vai ser. Aquilo ali, a gente está querendo fazer um movimento onde o olhar para o estudante, seja ele de escola pública ou privada, aconteça, que a gente dê vez e voz para que esses estudantes que estão no terceiro ano do médio e outros que já saíram da escola e vão tentar fazer o Enem, que eles possam sim opinar. Então a gente traz a ideia do plebiscito, inclusive, para quem olhar depois, onde dentro do próprio site oficial do Enem, para que aqueles inscritos opinem, e não pessoas que não estão inscritas e não sabem nem o que está se passando. Eu quero que o estudante que se inscreveu, e aí vai ter gente falando assim, cai na mesma, porque vai ficar desigual, visto que o mais pobre, enfim, não tem recurso. Aí a gente apela para as escolas. Escolas, é só olhar o censo. No mínimo, às vezes, tem um computador na secretaria, tem pessoas ao redor, escolas, organizem-se. Se for o caso, por exemplo, de marcar, agendar com o aluno, um a um, de ir lá para se inscrever, ou então de ir lá para fazer alguma votação, caso isso chegue ao conhecimento e seja uma possibilidade, porque ainda não é, gente, tá bom? Isso é uma ideia que surgiu ontem, a gente criou a petição e tudo, enfim, pode acontecer mil coisas, mas escolas privadas e escolas públicas ajudem a diminuir a desigualdade. Por favor, façam propostas no seu bairro que acolha algumas pessoas que não têm, neste momento, recursos. Então, não adianta a gente ficar só falando que existe a desigualdade sem trazer uma proposta. Por exemplo, minha escola pode ser privada e eu estar num bairro que, às vezes, não tem pessoas carentes que precisam da minha ajuda. Por que não, então, de alguma maneira, essa escola privada também não contribuir, de alguma maneira, contribuir, com o ensino público e com pessoas que estão precisando da nossa ajuda também. E a gente vai disponibilizar o link da petição aí nos contatos, no chat com vocês, né? E também estamos disponibilizando essa apresentação que a gente fez, o PDF com essa apresentação, ok? Diria o Mário Quintano diante disso, né? Não podemos ser indiferentes, não podemos ser indiferentes. Você, jovem, que vai fazer Enem, você não pode ser indiferente e não lutar por uma tomada de decisão. Não lutar para que alguém te ouça. O que a gente está dizendo é qual é a sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre isso? Como é que você vai externalizar a sua opinião sobre isso? Né? Não possibilite que outros tomem decisões por vocês. Esse é um ponto muito importante. E quando a gente fala de protagonismo, de dar vez e voz aos estudantes, é que as tomadas de decisão venham a ser feitas por vocês. E nós, adultos, nós, professores, nós todos vamos apoiar as decisões de vocês. Né? Agora, não é para que alguém tome uma decisão por vocês. Porque sempre quando alguém toma uma decisão pela gente, a gente acaba sofrendo algum dano. Né? Uns mais, outros menos. Então, vamos imaginar que alguém diga, não, a prova é no dia tal e ponto final. Vai ter gente prejudicada. Né? Alguém diz assim, a prova vai ser daqui 3 meses. Alguns outros também vão ser prejudicados. O que vocês desejam? Né? O que vocês querem? Essa é a nossa proposta.
E aí a gente pede, né, Walter, para que vocês não precisa pegar a nossa campanha apenas, né, que a gente iniciou para ajudar os estudantes mesmo a tentar dar vez e voz para eles. Mas vocês podem usar as redes sociais a favor de vocês, vocês podem ir até os deputados federais, senadores, ministro, vai no Twitter, vai em qualquer rede social, já que a gente não pode sair às ruas e fazer alguma defesa nesse sentido, mas que movimente as redes sociais para que as pessoas escutem o que vocês estão pensando. Criem vídeos, tem gente satirizando a propaganda do governo. Se você acha que é a sua maneira de se manifestar, faça. Tudo bem? Se você acha que é assim que você vai conseguir ter vez e voz, faça. Defenda o seu ponto de vista com argumentos. Traga para a sua proposta protagonismo. Então, pedimos isso, que os estudantes tenham união neste momento e, a partir disso, busquem trazer aí vez e voz para vocês numa proposta que realmente olhe para essas desigualdades que existem e também olhe para o emocional de vocês, olhe para a questão do dia da prova, para a pandemia. Por exemplo, se a pandemia não acabar, eu vou ser o primeiro a falar assim, ó, não vai ter, porque a vida acima de tudo. Certo? Então, estamos vivendo um momento muito conflituoso, ninguém estava preparado para isso, precisamos nos organizar para conseguir fazer qualquer tipo de manifestação. Então, a gente traz aqui hoje mesmo uma proposta que vocês podem ter gostado ou não. A gente está aberto para que seja analisada e a gente possa discutir e avançar com isso. Então, gratidão por terem acompanhado até aqui e estamos juntos aí naquilo que precisarem. E, na medida do possível, entre em contato que a gente vai ajudando vocês a buscar caminhos e soluções. Então, gente, muito obrigado pela presença. E a gente se encontra em outras lives, em outros momentos como esse. Obrigado, Douglas. As dúvidas, Walter, só deixando claro, tem muita dúvida nos comentários. A gente vai entrar uma por uma e a gente vai respondendo dentro do que a gente tem de informação, tá bom? A gente não gosta de inventar coisa, a gente gosta de olhar para a pergunta e falar, ó, sobre isso, não sei, não tem posicionamento, já sobre isso existe um posicionamento e assim por diante. Tá bom? E a gente quer agradecer também ao Jefferson e à Camila, que deram um respaldo aqui, técnico, né? Gratidão, suporte para que a gente pudesse fazer essa formação, essa live, essa conversa com vocês. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê num outro momento. Até mais, viu? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.